Bom, pessoal, vamos para segmentação. Então, aqui nessa transparência que vocês estão vendo, é um parser. Parser é um analisador, né, sintático. Um compilador. Vamos falar que é um compilador. Um compilador está rodando, tá bom? Compilador. O que faz um compilador? Ele tem um parser, né? Que vai, vamos supor que ele está transformando 100 em assembly, tá bom? Aí ele tem Aí ele tem que analisar o código em C, né? Então o código em C seria o source text. Vamos pegar o código em C. À medida que ele vai rodando, tem símbolos que estão dentro das variáveis, né? E os símbolos estão entrando aqui na tabela de símbolos, tá bom, pessoal? Tem constantes também, né, que ele declara, está entrando aqui na área de constantes. Tem a árvore, né? Por exemplo, faz quando você tem aqui o while, if, e tem um if encadeado. E tudo isso aqui pode ser colocado em árvore, né? Tá legal? Depois do if faz de conta que vem um comando em sequência, então tem aqui abre um conjunto de árvores e vai. O seu código em C ele pode ser colocado aqui em uma estrutura em árvore, que é esse parse tree de árvore, né? Árvore sintática, árvore que tem aqui que reflete o seu código em C. E para você, enquanto o compilador está rodando, tem aqui uma pilha que vai guardando um monte de coisas, né? Um monte de dados. Vocês vão aprender sobre isso quando vocês estiverem tendo aula sobre compiladores. Mas o que importa aqui nessa transparência é que todas essas áreas aqui, a área da pilha, mesmo essa área aqui do parse tree pode estar crescendo, falta acho que uma flechinha aqui. Esse negócio que dá a tabela de constantes pode estar crescendo, o tamanho do código, né, que ele está analisando aqui vai estar crescendo, faz quando está analisando linha por linha, está colocando aqui na área de código. Aqui a tabela de símbolos está crescendo, né? Aí, se você, né, criou um compilador onde você já reservou de antemão uma área de memória para cada uma dessas estruturas, por exemplo, para árvore sintática, para pilha, você já reservou uma área de memória para cada um dessas áreas. O que pode acontecer é que chega uma hora que você acaba com a memória reservada para aquela área. O que aconteceu aqui com a tabela de símbolos? Tá vendo? Ó? Symbol table has bumped into the source text table. Então, a área que foi reservada para a tabela de símbolos trombou com a área de código aí, tá? E o que a gente vai estar tentando argumentar, né, que se a gente estivesse usando segmentação, isso não aconteceria. Eu tô até com medo de falar isso, porque, bom, já falando de cara, o Linux não trabalha com segmentação, tá? Eu vou tentar seguir aqui a historinha que o Tannenbaum coloca para vocês entenderem, tá bom, pessoal? Então, a ideia seria a seguinte: se a gente reservasse um segmento para, por exemplo, tabela de símbolos que está aqui, né? Um segmento para a tabela de símbolos, um segmento para o source text, um outro para a constante, outro tal. E se a gente permitisse com que esse segmento crescesse no, digamos, faz que a gente está trabalhando com computadores de 32 bits, seria o seguinte: cada segmento aqui pode crescer no espaço, vamos supor que com 32 bits a gente trabalha com memórias de 4 gigabytes, tá bom? Que é 2 elevado a 32, né? 2 elevado a 32, 64 gigabytes. Então a ideia seria a seguinte: em vez de eu pegar e dar já memória reservada
da forma como a gente colocou na transparência anterior, a gente daria aí o espaço que o computador pode dar, o máximo de espaço de memória que o computador pode dar. Aqui no caso aí de um computador de 32 bits seria 4 gigabytes. Então a gente deixaria 4 gigabytes para a tabela de símbolos, né? É claro que a gente não usaria os 4 gigabytes, não é que a gente está reservando de fato 4 gigabytes na memória física, mas se a gente estivesse misturando segmentação com paginação, então a gente poderia ter aí, digamos, a gente poderia ter essas áreas aqui que poderiam estar crescendo até 4 gigabytes. E aí, se isso acontecesse de fato, então daí o que está escrito aqui no comentário, né, a gente permitiria aqui com que cada tabela crescesse ou encolhesse independentemente uma das outras, e a gente faria com que um segmento, né, uma estrutura de dados não trombasse em uma outra estrutura de dados. Bom, eu estou tentando falar para vocês qual que é a motivação para a gente usar segmentação, tá bom?